mãe, a gente vai morar em uma casa, você vai ter o seu quarto. E criou, né, aquela expectativa nele de ter uma família completa, mãe e pai. E, repentinamente, esse rapaz rompeu o noivado com a mãe dele. E isso transbordou, mais uma vez, no comportamento. Então, eu já entendo que essa criança tem uma séria ferida de rejeição e não sabe lidar com o abandono, não sabe lidar quando alguém importante para ele se ausenta. E isso o desequilibra de forma grandiosa. E agora, no Dia dos Pais, 90% das crianças da nossa escola não são cristãs. Não são protestantes, não são evangélicas, ou são católicas, ou são filhos de ateus, ou são de pessoas que não professam nenhum tipo de crença. E lá na reunião, no Dia dos Pais, eu com todos os pais, as crianças sentadas, e eu trouxe uma palavra para eles sobre paternidade, sobre a importância da figura deles. E eu percebi que aquilo foi muito confrontador, né? Porque geralmente para o homem, ele cresce, e isso já vem passando de geração em geração, ele cresce muito com o entendimento do, no máximo, provedor, né? Aquele que passa o dia fora, trabalhando para conseguir dar o melhor e chega à noite cansado, exausto e espera encontrar uma casa em que a mãe já tinha colocado tudo no lugar, já tinha administrado tudo e que as crianças já estejam próximas a dormir. E ele acaba jogando, né, até inconscientemente em alguns casos, toda a responsabilidade da formação emocional, espiritual, moral, enfim, da criança para a mãe. E isso quando nós estamos falando de um lar em que pai e mãe moram juntos, mantêm um casamento. Mas nós sabemos que essa não é a realidade da maioria das famílias brasileiras. Se nós fôssemos falar isso algumas décadas atrás, nós diríamos que uma minoria ou uma grande parte das crianças, ou um número considerável, na verdade, das crianças não cresceram com pai e mãe. Hoje não. Hoje a minoria nasceram e crescem em um lar com pai e mãe casados, juntos, debaixo do mesmo teto. E eu sempre falo que o movimento feminista foi uma grande ferramenta do inferno para essa questão da paternidade. Porque desde que o movimento feminista ganhou força, lá no período da Revolução Industrial, e que as mulheres começaram a alcançar direitos, né, na concepção do movimento, que a figura masculina começou a ser descaracterizada, começou a ser mitigada, começou a ser invalidada. E prega-se a crença de que as mulheres elas são autossuficientes e de que elas não precisam de uma figura masculina para absolutamente nada em suas vidas. E quando elas têm o desejo de serem mães, elas escolhem um parceiro, né, que é a linguagem que se usa, para procriar. Mas que ela também não precisa daquele parceiro, é a tal da produção independente, que o movimento feminista chama assim. E nós vemos quantas mulheres artistas, mulheres famosas, não tiveram filhos desta forma. Escolheram um homem só para poder suprir o seu desejo de ser mãe, mas eu não preciso de você, meu filho também não precisa dessa figura paterna. E de certa forma, nós, enquanto igreja, precisamos parar e refletir onde é que nós estamos sendo omissos nesse assunto da paternidade, nesse assunto da masculinidade. E eu estava pregando esses dias em uma igreja e falando sobre Débora e Jael, falando sobre a escolha de Deus para que fosse Débora a libertadora daquele contexto, em uma cultura patriarcal, machista, onde se tinha um histórico de apenas juízes, homens serem levantados como libertadores, e Deus quebra aquele protocolo, quebra aquela ideia e levanta uma mulher. E todas as vezes que eu leio esse texto de Débora, eu me faço uma pergunta: será que a opressão do inimigo, dos midianitas, estava tão forte que afetou a força dos homens a ponto do céu não ter encontrado um homem valente o suficiente para se posicionar como libertador? E eu parabenizo os pastores dessa igreja por reservarem uma noite, um momento, e eu sei que isso não está sendo restrito aqui, e eu entendo que isso é visão de reino, para falar sobre a paternidade. E eu, como eu falei, eu amplio o termo também para masculinidade. Hoje é bonito o homem ter trejeitos femininos, o homem ser afeminado, o homem ser desconstruído, como se fala, né? E hoje é aterrorizante falar o hétero. Nossa, que machista, que coisa terrível, que coisa ultrapassada. O bonito é um homem com masculinidade desconstruída. É o homem que bota um delineador, é o homem que pinta as unhas, é o homem que coloca um cropped, é um homem que se declara bissexual. E nós olhamos isso, muitas vezes, com um olhar natural e, nossa, a sociedade está indo de mal a pior. Nossa, se perderam os bons valores, os bons costumes. Nossa, como a coisa está desorganizada. Nossa, que bagunça. Mas a gente precisa ver que isso não é de agora, desde que mundo é mundo. Que Satanás, que é o anticristo, e anticristo quer dizer, ele vai de encontro a tudo o que Cristo construiu e tudo o que Cristo pregou. Então nós precisamos ver que as artimanhas de Satanás é sempre para ir de encontro às verdades contidas na palavra de Deus. E Deus levantou vocês, eu vejo aqui tantos rapazes, e é a idade certa de vocês ouvirem isso. Deus os constituiu como líderes, cabeças e futuros, aqueles que não são casados, futuros sacerdotes do seu lar. É vocês que têm que carregar todo o peso da casa. É vocês que têm que aguentar toda a pancada da casa. É vocês que têm que estar à frente, protegendo sua futura esposa, seus futuros filhos. É você que tem que não dormir bem. É você que tem que comer a parte mais chata da carne, do frango. É você que tem que ser o primeiro a acordar. É você que, quando uma lâmpada queimar, não esperar a sua esposa subir numa cadeira e consertar. Não, você precisa olhar para sua esposa, jovem. Não esqueça dessa palavra, como a palavra de Deus a chama, como vaso mais frágil. E eu sei que eu sou mãe de menina, mas muitas mães de meninos estão entrando na forma do mundo. Como diz Paulo, não se amoldem, não entrem na forma, na mentalidade do mundo. Mas, infelizmente, mães cristãs estão criando filhos do sexo masculino com a mesma mentalidade mundana, de uma super proteção, de um cuidado, de não sofrer, de só estudar, de não pode ter muito trauma, não pode ter muita coisa. E está chegando aí uma geração de homens frágeis. E o movimento feminista dizendo assim para as moças: vem
Pertencimento, a gente vai falar sobre isso. Vem que tem um movimento aqui que vai te abraçar e vai te empoderar. Olha que confusão que o inferno faz. Homens assumindo o comportamento de mulher. E as mulheres dizendo, eu sou forte, eu sou provedora da casa, eu resolvo tudo, eu sei levar o carro pra oficina, eu sei pegar peso. Mulheres embrutecidas e masculinizadas. Aí elas não dão conta porque Deus não nos fez com essa natureza de suportar peso. E a casa rui. O lar não se mantém. Aí nesse contexto nós estamos falando de filhos, crianças que surgiram. Porque um rapaz que não foi ensinado biblicamente como ele deve ser como esposo e pai, encontra com uma menina que cresceu vendo também o seu pai não assumindo seu papel de pai, de esposo, de homem, de sacerdote. E essas duas figuras namoram, noivam, casam. E surgem crianças e aquelas crianças crescem. Peraí, como os papéis aqui em casa funcionam? Não sei. Aí vem a onda do homossexualismo, que não é o assunto de hoje. Uma identidade mal formada, uma identidade deturpada. Vocês são jovens e é hora de vocês entenderem quem vocês são em Deus. É agora. E eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, capítulo 8. Você encontrou? Romanos 8, a partir do verso 14, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Que somos o quê? E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. A verdade da palavra de Deus, ela é uma boa nova, ela é uma boa notícia. Isso é o Evangelho, que no grego, Evangelion, significa boa nova, boa notícia. E o Evangelho é isso. Ele traz para nós não apenas uma boa notícia, mas diversas boas notícias. E no Evangelho de Marcos vai dizer no capítulo 1, arrependei-vos e credes no Evangelho. Arrependei-vos. Mudem a forma de vocês pensarem e agirem. E acreditem nas boas notícias que eu vos trago. Isso é o Evangelho. E uma das maiores notícias, ou das maiores verdades e boas novas do Evangelho, é justamente a apresentação de Deus como Pai. Mas para a gente entender isso, a gente precisa voltar a alguns livros da Bíblia, lá para o Antigo Testamento. E se a gente for lá, não precisa você abrir agora, você pode depois meditar em casa. E se nós formos para o livro do Êxodo, no capítulo 6, quando ainda não havia acontecido a libertação do povo do Egito, Deus ainda estava levantando Moisés com essa característica de libertador. Deus vai chegar para Moisés e dizer, Moisés, eu sou o Senhor. Ali, Deus estava apresentando algo novo. Ele estava dizendo, eu sou o Iavé. O meu nome é Jeová. O meu nome é Senhor. Olha, Moisés, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, me conheceram como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Só que até outras nações pagãs também se referiam ao El Shaddai, o Deus Poderoso. Mas agora Deus se apresenta a Moisés como o Iavé, o Jeová, o Senhor. E nenhuma outra nação, nenhum outro povo podia usar essa mesma nomenclatura para os seus deuses. Era uma nomenclatura exclusiva para o povo chamado e escolhido, o povo que estava debaixo do pacto abraâmico, o povo que estava dentro de uma aliança. Ele estava chegando para Moisés agora dizendo assim, eu sou o Senhor, eu sou o Jeová. E durante todo o Antigo Testamento é assim que Deus é chamado, é assim que fazem referência a Deus como o Deus, o Senhor, o Jeová. Mas aí, o profeta Oséias vai nos dizer que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecê-lo. E também nós entendemos com essa fala que ninguém conhece a Deus da noite para o dia. E essa tem sido a grande deturpação do meio gospel. Eu não vou usar do evangelho, eu vou usar do meio gospel. Que é aquela mudança pregada nos altares, mudanças instantâneas. Mudanças de, seja liberto, receba a cura, receba isso, a partir de hoje, porque a partir de agora. E a Bíblia inteira nos mostra que não é dessa forma. Que o relacionamento com Deus que gera transformação é algo progressivo. Precisa-se ter constância. E quando alguém que faz uso do altar e recebe de Deus, pela graça, pela misericórdia, a oportunidade de fazer uso desse instrumento chamado microfone, e diz que instantaneamente a partir de você não vai mais sair do mesmo jeito, agora sua vida mudou. E você depois sai por aquelas portas e chega na segunda, na terça, na quarta, sua vida está a mesma. Ao invés disso, lhe instigar, buscar a transformação, desanima. E é por isso que temos um grande índice em todas as igrejas, em todas as denominações, de pessoas que são frequentadoras por anos, mas que não há frutos dignos de arrependimento, frutos que permanecem, porque são pessoas que esperam sempre mudanças, acontecimentos e experiências com resultados imediatos.
A vida com Deus, ela precisa ser constante, diária e de um crescimento progressivo. Paulo vai nos dizer que é de glória em glória, não para, é de glória em glória. É de glória na segunda, e de glória em glória na terça, e de glória em glória na quarta, todos os dias. Mas aí nós estamos falando de um período em que Deus era conhecido como Yahvé, nome esse, que sequer os judeus, os israelitas, usam mencionar, para não correrem o risco de pecarem contra Deus, usando o nome dele em vão. Isso é uma religiosidade. É algo cultural dos judeus, ok? Mas eles tinham o nome Yahvé de algo tão sagrado, a ponto de nem falar. Só que aí, aparece um galileu. Aparece na história, um nazareno, um jovem, que veio de Nazaré. Pode vir algo bom de Nazaré? Aparece um nazareno que ousa se referir ao Yahvé, ao Senhor, ao Jeová, como Pai. E depois desse galileu, até o livro do Apocalipse, Deus é chamado de Pai, mas 272 vezes, ou seja, este nazareno abriu, ele apresentou a paternidade de Deus. E ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai, se não, eu vou usar uma linguagem bem simples, se não passar por mim. Você só chega ao Pai se antes você chegar a mim, se você conhecer a mim. Eu sou o caminho, eu sou o meio que você chega ao Pai. Porque ninguém conhece o Pai senão o Filho. Vocês conhecem o pastor como pastor. A sua esposa conhecia ele na versão marido. Os seus liderados o conhecem na versão líder. Os seus pais o conhecem como filho, seus irmãos como irmãos, como tio, outros conhecem como primo, como vizinho. Mas só as suas duas mocinhas o conhecem como Pai. E Jesus vai dizer isso. É o Filho que conhece o Pai. E se você quer conhecer o Pai, conheça primeiro o Filho. E quem é esse Filho? É Jesus, o Cristo. Aquele que veio como uma oferta de sacrifício. Para que hoje eu e você acontecesse o que nós lemos aqui no texto de Romanos. Para que hoje eu e você pudéssemos ser chamados de filhos. E ele, de unigênito, se fez agora na condição de primogênito. Para que nós fôssemos co-herdeiros com ele de uma grande herança. E Jesus, ele começa, mantém e conclui o seu ministério, falando e apresentando a paternidade de Deus. Nos 4 evangelhos, Jesus, todas as vezes que o diálogo é de Jesus para com Deus, ele sempre vai falar Pai. Ele sempre vai usar o termo Abba, que não é pai apenas. O termo Abba significa papai, paizinho. É uma nomenclatura de mais intimidade. É como aquela criancinha que está aprendendo a falar e ela olha para o seu papai e diz assim: papá, papá. Ela ainda não sabe dizer papai. Ela diz papá. É como se fosse a figura de uma criança que está começando a dar os seus primeiros passos e falar as suas primeiras palavras e diz ao papai: papá. E quando ela tem medo de alguma coisa, ela olha para o pai, procura e diz: papá. É o papai, é o paizinho. Agora você imagine numa sociedade cheia de fariseus extremamente agarrados às leis, uma sociedade extremamente religiosa, aparecer um homem chamando Yahvé de paizinho, de papai. E qual é a primeira coisa que Deus faz com o seu filho Jesus? Ele brada para todos ouvirem qual era a identidade daquele galileu, daquele nazareno. Quando Jesus é batizado por João Batista no Rio Jordão, o Espírito desce em forma corpórea de pomba e o Pai brada: este é o meu filho amado, em quem me compraz, ou seja, em quem eu sinto muita alegria. Este filho me alegra. Ele é o meu filho amado. A primeira coisa que um pai faz é dar identidade ao seu filho. E qual é o primeiro ataque de Satanás, se não é contra esta identidade dada pelo Pai Celestial? Logo após esse momento do batismo de Jesus, o que é que o texto vai nos dizer? Que o Espírito de Deus o conduz ao deserto. Para quê? Tem uma finalidade, isso está no texto. Para que fosse tentado. E após 40 dias de jejum, Jesus sente fome. E Satanás, o próprio, não foi nenhum dos seus demônios, nenhuma potestade principal, o próprio Satanás, aparece diante de Jesus e diz, isso eu estava até ministrando em um dos devocionais na escola: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí eu nunca tinha parado para observar a resposta de Jesus. Jesus ignora a parte do se tu és o Filho de Deus. Jesus nem responde isso. Ele só diz assim: porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ok, Satanás de novo diz: se tu és o Filho de Deus, se joga aqui do pináculo do templo, porque não está escrito que ele dará ordem aos anjos? Então, se tu és o Filho de Deus, se lança, porque virão anjos para te sustentar nos ares.
Jesus mais uma vez ignora o se tu és o Filho de Deus e responde. Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E o que é que eu entendi quando eu meditei mais profundamente esse texto? É que Jesus estava tão convicto da sua identidade de filho, que ele não perde tempo querendo justificar ou explicar nada ao inimigo. Ele sequer diz, mas eu sou filho de Deus. Você não viu que há 40 dias atrás ele bradou que eu sou? Não! Porque Jesus já tinha convicção da sua identidade. E é isso que está faltando em mim e em você. Convicção de que somos filhos de Deus. Eu não vim aqui hoje falar que você tem feridas, você tem traumas, seus pais causaram muitas dores em você, você hoje sofre de crise de ansiedade por conta das circunstâncias vivenciadas desde a infância. Hoje você está acometida de depressão, síndrome do pânico, porque você foi exposta a situações por quem deveria te amar e te proteger e não protegeu e não amou, ou pelo menos não demonstrou como deveria. Eu não vim falar sobre isso, sabe por quê? Porque o Instagram, eu não vou falar de outra rede social, porque eu basicamente só tenho Instagram, então eu não conheço muitas outras redes. O Instagram já está cheio de perfis profissionais, de pessoas que todos os dias alimentam os seus feeds de conteúdos para nos lembrarem que os nossos pais são imperfeitos e que causaram dores e traumas. O Instagram está cheio de postagens, de frases, de reels, de vídeos e de informações de que o que acontece na infância não fica na infância, você leva pro resto da vida, que a infância é fundamento, e que se hoje você é uma pessoa complexada, travada na vida, não prospera, não é isso, não é aquilo, meu Deus do céu, todas as dores do mundo, a culpa é do seu pai e da sua mãe. Eu tô falando uma mentira? Ou é o que tem na rede social de profissionais da área da saúde mental? É o que tem. E eu por muito tempo disse, uau, é isso mesmo, porque eu amo essa área da psicologia, da psicanálise, eu leio muito sobre, e eu, meu Deus, é isso mesmo. Mas a gente não pode beber de qualquer fonte. E precisamos ter o discernimento do Espírito Santo. Se tem algo que eu bebi, se tem algo que penetrou e não vem de ti, arranca a semente e não deixa nem germinar. Eu não vim aqui dizer assim, teu pai e tua mãe, eles são culpados das tuas dores, dos teus traumas, das tuas feridas, é verdade. Você tem razão de ser revoltado, é verdade. Você tem razão em ter dificuldade de reconhecer figuras de autoridade, sim, é verdade. Você tem razão em ter essa ferida de rejeição e buscar aprovação em todas as pessoas que você conhece, é verdade. Você é uma pessoa inconstante, você tem razão, a culpa é dos seus pais. Mas eu não vim aqui para reafirmar mais uma vez isso, porque ninguém dá o que nunca recebeu. Eu vim aqui para te estimular. Perdoe os seus pais e os olhe com o mesmo olhar que Deus os olha. Olhar de graça, de misericórdia. Eu não vim aqui nutrir em você o conceito de que se você tivesse tido um pai ou uma mãe diferente, talvez a sua vida fosse muito melhor, ou talvez você estivesse vivendo em uma outra circunstância. Deus não erra. Os homens erram. Os homens agem movidos pelo seu pecado e sua carnalidade. Talvez você foi fruto de uma noite de pura paixão e prazer carnal. Talvez realmente os seus pais faltou maturidade, faltou base bíblica, faltou santidade. Sim, eu não sei. Mas eu quero te dizer que Deus não erra. E que não existe um só homem e uma só mulher que tenha a capacidade de formar um ser humano. E eu acho que você já deve ter ouvido essa expressão que homem e mulher, eles fazem sexo, mas eles não fazem filhos. Se você foi gerado por meio de um encontro de um óvulo desta mulher que você chama de mãe, e por meio de um espermatozoide de um homem que você chama de pai, eu quero que você entenda, Deus estava no controle, Deus ainda estava vendo todas as coisas e Ele permitiu a tua formação. Quantos e quantos fetos não morrem ainda no ventre, no primeiro trimestre da gestação de uma mulher? Mas você está aqui sentada, você está aqui sentado, então Deus não erra. Era deste homem falho, frio, ausente, omisso, egoísta ou autoritário. Eu não estou falando de autoridade, eu estou falando de autoritarismo. Este homem abusador, violento, alcoólatra. Ou deste homem que você não sabe nem o nome, eu não sei a história de ninguém aqui, por isso que eu consigo pregar com mais tranquilidade. Porque eu não sei em qual ferida está tocando. Este homem que você diz assim, é meu pai. Mas como ele me causou dores, mas você precisa entender que o Pai Celestial, aquele que é onisciente, que conhece todas as coisas, aquele que é o alfa e o ômega, o começo e o fim, aquele que já sabe o fim da história. Ele sabia que deste homem falho viria você. Ele sabia que desta mulher ferida, traumatizada, com a história toda troncha, seria o ventre, o útero dela que Deus usaria para te formar. Mas Satanás vem com o seu engano e sua mentira todos os dias. Se sua mãe fosse diferente. Se seu pai fosse diferente. Se você tivesse nascido numa família diferente. Se a sua história fosse diferente. Se teu nome fosse diferente. Se isso, se aquilo. E o Senhor está te dizendo esta noite, eu não errei na construção da tua história. E é essa história cheia de altos e baixos que eu quero usar para moldar o teu caráter, para te fazer me conhecer como o Pai perfeito. E é através dessa história cheia de dores e feridas que eu vou te levantar para curar outros jovens. Pare de olhar para a sua vida com a perspectiva humana. Olhe para a sua vida pela perspectiva de Deus. E Ele diz, você é meu filho. A parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15. E muitas vezes nós damos tanta ênfase ao filho que pediu a herança antes do pai morrer. O filho que escolheu ser órfão. Porque naquele tempo e até hoje, a gente não fala de herança, não existe herança de pai vivo.
Não há que se discutir em herança. Tanto é que no direito de família, direito sucessório, os pais podem dispor dos seus bens como bem entenderem. Falecendo, aí sim. Os descendentes verão o que farão, como é que vai ser feito o espólio, o inventário, enfim. Mas não há que se falar em herança de pai vivo. Mas aquele rapaz da parábola, ele vai dizer pro pai, eu escolho ser órfão, porque eu quero minha herança, mas já que tu não morre, me dá ela. Antecipa, que eu quero viver a vida. Longe do pai, eu quero ser órfão. Ele escolheu uma vida de orfandade. E ele vai chegar no mais baixo, que poderia chegar a ponto de desejar comer a lavagem que os porcos comiam. Mas aí ele cai em si, conforme o versículo que eu disse, ele se arrepende. E diz, vou voltar para a casa do meu pai, porque até os seus jornaleiros... E aqui é interessante que ali jornaleiro não eram os empregados do pai. Era uma categoria abaixo dos empregados. Eram funcionários, eram pessoas contratadas apenas por temporada, por jornada, jornaleiros. E eles não tinham sequer o direito de pisar na casa do dono daquela propriedade. Os servos ainda tinham, os jornaleiros nem tinham. Aí ele vai dizer assim, eu vou voltar para a casa do pai, porque até os seus jornaleiros são supridos. Então eu vou dizer a ele, pai, me aceita como um dos teus jornaleiros. Olha o que a orfandade faz, deturpa a nossa identidade. Mas quando ele volta, ele encontra um pai que já estava esperando. Não é ele que corre para o pai, é o pai que corre para ele. E o pai restaura a identidade, a dignidade dele. A primeira coisa que o pai diz é, muda essa aparência de órfão. Porque o órfão vive sempre com, além de identidade deturpada, aquela pessoa que carrega o espírito de orfandade também vive com um senso de escassez, um senso de vai faltar. Eu vou ficar desprovido, eu vou ser envergonhado. Será que eu vou ter o que vestir? Será que eu vou ter o que comer? Será que vai dar certo? Será que isso é para mim? Será que eu posso sonhar esse sonho tão grande? Sempre vive cercado de um senso de falta. Isso é pra todo mundo, menos pra mim. Eu tenho um sonho de ser médica. Jamais. Se eu fosse filho de um grande empresário que pagasse 10 mil por mês no Sesmac ou na FITS, talvez eu fosse médica. Médica. Tá bom, vou fazer um técnico aqui, alguma coisa, né? Mas na verdade eu queria ser a médica. Mas isso não é pra mim. Isso é espírito de orfandade. É um indício. Porque Jesus vai falar. Vem cá. Se vocês que são maus, vocês são maus. Vocês são pecadores. Vocês têm natureza caída. Vocês são iníquos, ímpios. Vocês conseguem dar coisas boas aos filhos de vocês. O filho de você pede, o seu filho pede pão, você não dá pedra. O seu filho pede peixe, você não dá serpente. Que dirá eu, o Pai Celestial? Aleluia! O filho pródigo volta e diz assim, não, eu agora só posso ser aceito como servo. Identidade deturpada. Senso de, eu só mereço o pouco. O pai diz assim, o quê? Vem cá. Troca a roupa dele. Coloca a sandália nos pés. E bota o anel, que diz assim, naquele contexto o anel significava, eu pertenço, eu carrego o brasão de uma família, eu faço parte da família, eu tenho família. Eu tenho família. É outra coisa que o espírito de orfandade atua em nós. Falta de pertencimento. Nós nunca nos encontramos em lugar nenhum, principalmente dentro da nossa casa. Sempre é uma sensação de, não sei, estranho, parece que eu sou alguém fora do ninho. Parece que eu sou o patinho feio, parece que eu não faço parte desse bando. Se é na faculdade, eu não me encaixo em nenhum grupo. Se é na igreja, na família de Deus, eu não consigo me encaixar. Aí vai para duas vertentes. Ou eu me isolo, ou eu vou assumir diversas facetas. Eu vou ter a cara de cada grupo que eu transitar com uma placa gritando, me amem, me aprovem, me aceitem. Eu preciso ser aprovado, eu preciso pertencer a algum grupo. Mas eu quero te lembrar, você já pertence à família. Você carrega o nome da família de Deus. E o pai diz, e cadê aquele cabrito que você veio? Nossa, é muito lindo. O pai sabia tanto que ele ia voltar, que ele cevou um cabrito. Sabe por quê? É o que o texto fala aqui onde nós lemos. Há dentro de nós um espírito que comunica ao Espírito de Deus e clama, paizinho, papai. O buraco que habita no coração do homem, seja esse que frequenta uma igreja evangélica, ou seja esse que nunca tinha pisado numa igreja, o buraco que o homem carrega é a revelação da paternidade de Deus. E o pai daquela parábola sabia tanto que ele ia voltar, que você pode perambular sendo guiada pelo espírito de orfandade, mas chega uma hora que você diz, cansei, eu quero conhecer o pai. O pai diz, o cabrito que eu servi, porque eu preparei ele para o dia da tua volta, do teu retorno. Aí entra em cena o irmão mais velho, o perfeito. Aquele que se relacionava com o pai como servo e não como filho. Ele vai dizer, pai, eu nunca te deixei. Eu nunca estraguei a tua fortuna. Dizimei. Este meu irmão gastou tudo com mulheres, com bebida, com jogos, com prazeres. Eu estou aqui trabalhando para ti. E tu nunca me destes um cabrito. Este daqui fala de mim e de você. Que está toda semana sentado aqui, cantando, adorando, pregando, ministrando, orando, fazendo peça, seja lá o que for na casa de Deus. Mas só consegue ver a Deus como o Senhor e não como o Pai. A resposta do pai para aquele filho mais velho acontece, filho, tu não precisavas de um cabrito, porque tu és filho. E tudo que eu tenho é teu. Tudo isso aqui, filho, é teu. Tu és filho. Filho não precisa concorrer por herança. Só pelo fato de ser filho, já é herdeiro. Você não precisa buscar por premiações da parte de Deus. Você é filho, co-herdeiro com Cristo. Se durante esta palavra você identificou que você carrega indícios de espírito de orfandade. Porque espírito de orfandade é um termo que está na Bíblia? Não. Mas se fala de espírito de adoção de filhos, o oposto disso é espírito de orfandade.
E se você carrega indícios de um espírito de orfandade, eu não vou te dizer que o levantar das minhas mãos ou uma oração apenas agora, minha, de Agnes, vai fazer a mágica e vai mudar tudo dentro de você e curar todas as feridas. A Agnes não. O levantar das minhas mãos apenas não. Mas o Espírito Santo de Deus, que está aqui, se Ele quiser e Ele quer, Ele arranca dos teus olhos a venda que o espírito de orfandade colocou. E você vai se ver a partir de hoje como nunca antes se viu. Como filho. Irmã, e como é que eu faço para viver isso? Eu preciso. Eu sou uma pessoa invejosa. Porque o invejoso, ele usa a inveja para se autoafirmar em cima de alguém. Ele se sente tão baixo, tão pequeno, ele tem um complexo de inferioridade tão grande, que ele precisa desfazer o que alguém é ou tem para se sentir bem. E isso é o espírito de orfandade também. Se você é uma pessoa insegura, invejosa, carente, que busca aprovação todos os dias, inclusive no Instagram, seja lá no TikTok, não sei. Se você posta uma foto e isso ocupa momentos e momentos do seu dia à espera de quantas curtidas ou comentários. Linda, coração. Perfeita, carinha. Que maravilhosa. Arrasou. Nossa. Uau. E você fica... Uau. Se é isso que te faz feliz e te faz bem, a tua identidade não está no Pai. A tua identidade não está no Pai. E se você vai para o outro caminho, o caminho da autossuficiência, não preciso de ninguém. Eu me basto. Não gosto de muitos amigos. Sou uma pessoa muito reservada. Eu sou uma pessoa que a minha vida é um mistério. Não gosto de compartilhar nada com ninguém. Eu sou uma pessoa muito autossuficiente. Eu quero te dizer que a ferida do carente é a mesma ferida do autossuficiente. E ambos carregam a mesma dor. E ambos carregam a mesma falta, que é a falta de identidade como filho. E sim, isso pode ter sido gerado aqui na Terra por figuras humanas, pai e mãe. Sim. Mas se eu tô falando pra alguém aqui que teve um pai perfeito, não, nada disso que a irmã tá falando. Meu pai é o homem que eu mais amo na minha vida, que é o meu caso. Eu sou fã número 1 do meu pai. E eu sempre digo, meu Deus, eu queria ser crente um centímetro como meu pai é. Eu queria saber criar a Isa um pouco de como meu pai me criou, meu Deus. Mas o meu pai, tão perfeito aos meus olhos, inconscientemente, ele também me causou feridas e dores. Porque o pai mais perfeito que existe, ele ainda é extremamente imperfeito diante da perfeição do Pai Celestial. Não há um só homem que carregue a glória ou o título de consegui, formei um ser humano, uau. Nem Deus permite. As falhas dos teus pais, elas servem para te aproximar da perfeição do Pai Celestial. Os teus pais são grandes instrumentos de Deus na sua vida. Os teus pais, eles são a mola propulsora que te instigam a conhecer a revelação do amor de Deus. O Brasil está acometido por uma mácula, uma mancha, chamada orfandade. Historicamente falando, o nosso país ele tem como símbolo principal uma padroeira. Padroeira deveria vir de pai, né? Não, mas é uma mulher. Uma mulher solitária, porque não se tem uma família. Ela e um bebê no colo. Não se tem uma figura masculina. O Brasil idolatra, como símbolo da nação, uma padroeira. A economia e o comércio giram em torno da figura feminina. As séries, as novelas, as músicas giram em torno deste empoderamento feminino. E se eu olho para uma figura masculina e digo assim, essa figura masculina só me causou decepção e dor, como é que eu vou conhecer o Pai Celestial e conseguir me relacionar com Ele como filho e filha? Com autorização da pastora, do pastor, fique de pé no seu lugar. Você tem um Pai. Você é filho de Deus. E Ele é tão bom. Ele é tão bom. No auge da minha dor, no momento tão difícil da minha vida em que eu disse, agora eu me acabo, agora eu morro. No auge de uma depressão tão profunda. Eu sou de uma igreja extremamente pentecostal, como vocês. E sempre cresci com aquela figura de Deus poderoso, fogo, consumidor. O Deus que opera milagres, prodígios e maravilhas. No auge da minha dor, eu conheci como Elias dentro daquela caverna, ou na porta daquela caverna. Eu ouvi a voz de Deus, não pelo fogo, não pelo vento que açoitava as pedras do monte, não pelo terremoto, mas numa brisa suave. Eu ouvi a voz do meu Pai, dizendo, tu és filha. E eu, aquela menina que cresci tão complexada, com uma timidez patológica, a ponto de... Eu sou filha de pastor, eu nunca... Filha de pastor sempre é muito atuante na igreja. Eu não fui essa pessoa até minha adolescência, porque eu tinha uma timidez, um nervosismo, uma agonia. Eu pegar no microfone, jamais. Eu cantar, eu pregar, nunca. Complexadíssima. Meu primeiro namoro e único, que é o meu esposo, pai da minha filha, foi aos 19 anos de idade. Porque eu tinha uma deturpação da minha aparência tão séria que eu achava assim, nunca que um rapaz vai querer namorar comigo. Gente, eu olhava pra minha mãe e dizia, minha mãe é tão feia. Como o rapaz vai querer segurar a minha mão? Nossa, isso eu sozinha ficava pensando isso. Nossa, não, nunca eu vou namorar, nenhum rapaz. É melhor eu não criar expectativas, porque ninguém vai querer namorar comigo. E eu mergulhava nos estudos
para me autoafirmar como inteligente. CDF da sala, eu era CDF. Autocrítica, extremamente exigente comigo. Eu tinha uma linha métrica que as coisas precisavam sair do jeito que eu tracei e que eu precisava corresponder às expectativas de todo mundo. E todo mundo dizia assim, eu tenho uma irmã mais velha que eu, apenas 1 ano e alguns meses, a minha irmã é meu oposto. Primeiro que ela é branca leite. Segundo que ela é extremamente comunicativa, no popular espalhafatosa. E eu sempre fui aquela menina tímida, complexada. Então eu cresci, eu e ela, feridas em mim e nela. Ai, a Tina é tão doida, né? Mas a Agnes é tão boazinha. Nossa, como ela é comportada. Nossa, que menina inteligente. E às vezes eu só queria ser normal, rir, brincar com uma adolescente. Não posso porque eu sou a comportada, séria, muito madura pra idade. Aí um dia, aos 17 anos de idade, para os 18, Deus levou a pessoa a qual eu mais era apegada, minha mãe. No auge da minha transição da adolescência para a juventude. E eu mergulhei de cabeça assim, ó, sem paraquedas. Numa depressão. Com pensamentos suicidas, inclusive com algumas tentativas. Onde eu precisava ser socorrida às pressas para a Unimed, para tomar lavagem, botar para fora todos aqueles comprimidos. Escrevia cartas extremamente depressivas e de despedida, dezenas e dezenas. Até um tempo desse eu tinha ainda guardado essas cartas. E quando eu as li novamente, eu disse, meu Deus, de onde tu me tiraste? Mas foi no auge desta dor que eu conheci. Eu pude dizer como Jó, agora, eu não te conheço só de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Agora eu te conheço. Agora eu tenho uma experiência contigo. E eu me sinto hoje tão amada por Deus, que às vezes, eu sei que isso é um devaneio, um pensamento humano, mas às vezes eu me sinto mimada por Ele. Sabe aquela sensação de eu sou filha preferida de Deus? Me desculpe vocês, mas eu penso isso às vezes. Nossa, Deus me ama muito. E o instrumento desta revelação foi a dor, a dor. Há virtudes no sofrimento. Essa geração que corre tanto no sofrimento. Eu quero te dizer, tá sofrendo? Tá doendo? Agarre esse sofrimento e essa dor, porque tem frutos, tem coisas boas para serem extraídas. Não corra do sofrimento. E um dia desse, sabe aquele dia que você tá com dinheiro na conta apenas de pagamentos altíssimos para fazer? Era eu. Aí eu tinha terminado de almoçar, minha filha tinha ido pra escola, nesse dia eu não fui. Fiquei só eu e minha esposa em casa, ele também não estava no trabalho. E eu disse assim, nossa, que vontade de comer um bolo, um doce. E eu moro no interior e lá tudo é bem caro, viu? Pensa que vida do interior é barata não, é mais caro ainda, porque é meio escasso as coisas. E eu disse, por que você não pede um bolo na doceria, uma doceria bem boa lá, que é Suspiros da Sofia? Aí eu abri a minha conta e falei, não, hoje eu tenho o aluguel da escola, hoje eu tenho não sei o que lá, não sei o que. Nossa, só que já vai mais de 6 mil reais e eu só tenho o dinheiro dos pagamentos. Eu não vou ser imprudente, não vou comprar o doce. Já passa a tarde, é hora de jantar. Aí fui pro meu quarto, fiquei lendo a Bíblia, mas na minha mente eu queria um doce, eu queria um bolo, aí que vontade de uma coisa doce, mas eu não vou gastar, não vou desemperar o dinheiro dos pagamentos. Quando foi umas 4 horas, fiz o Pix, paguei todos os boletos, enfim. Aí deu 5 horas, eu disse, eita, Léo, o horário de buscar a Isa na escola, vai buscar, por favor? Aí ele foi. Quando ele tá chegando com ela na minha casa, assim tem uma janela bem grande de vidro, na mesma hora que o Léo vinha andando, que a gente mora num condomínio por trás da escola, vem o motoqueiro da Suspiros da Sofia parando na minha porta. Aí eu disse, foi o Léo que pediu, pra me agradar. Aí ele disse que quando foi 2 vezes, ela não resistiu e pediu o bolo. Aí lá veio o rapaz, com aqueles envelopezinhos de papelão, grande. Aí eu disse, eu olhei pro Léo, olhou pra minha hora, foi tu pediu. Aí ele, não fui eu não, eu disse, não fui eu não. Aí eu já sei assim, moço, eu acho que é do vizinho. Aí ele fez, o homem veio rindo assim, eu sei quem é o motoqueiro que eu sempre pedi, mas nesse ele veio com a cara de anjo assim. Ele só fez, não, é pra Agnes. Aleluia. E tava escrito lá no papel, para Agnes. Aí eu entrei, o Léo, não foi você? Eu disse, não. Aí quando eu botei assim em cima do balcão, que eu abri 3 bolos. Um red velvet, um de Nutella com não sei o quê e outro não sei o quê. Eu falei, meu Deus, eu fiquei tão empolgada que eu tirei foto, eu tenho até hoje esse papel, a embalagem guardada. Aí eu disse, bem, foi a Elisângela, minha madrasta, mandei uma mensagem. Elisângela, foi você que mandou esse bolo pra mim? Ela falou assim, ela escreveu, não fui eu, mas aceite, isso é cuidado do pai. Eu falei, mas quem poderia ter sido? Não tem mais ninguém aqui que poderia ter dado esse bolo. Enfim, né, obrigada, eu orei, eu me senti a filha mimada, sabe? Uau, Deus do céu, tá de olho em mim mesmo, o Senhor tá aqui, só pra mim. Como eu te amo e como o Senhor me ama. Eu me senti o auge, né? Passaram-se acho que umas 2 semanas, minha tia, que mora lá, sozinha na casa dela, chegou pra mim e fez assim, Agnes, como saber se é Deus que tá falando com a gente? Eu falei, tia, assim, você tem que ter uma certa intimidade com Deus, porque a gente conhece a voz de Deus, quando a gente tem intimidade com Ele. Mas uma dica assim, rápida é, qualquer pensamento que você vai ter, que isso não tinha como vir da sua carne, é o Espírito Santo falando. Tipo, você tá com 10 reais e 5, hora da oferta. Aí algo dentro de você diz, dê a de 10. Você fala, eu vou dar de 5. Ou dê a de 10 porque foi o Espírito, que a sua carne ia querer dar uma menor. Então, tudo aquilo que vai de encontro à sua carne é a voz do Espírito Santo. Aí eu dei esse exemplo a ela, então eu acho realmente que foi Deus que falou comigo. Eu disse, o quê? Ela não tem a história do bolo? Aí eu disse, sim. Tia, foi você, porque eu tenho que chamar você, que ela não sei se chamar de senhora. Eu disse, tia, foi você. Ela disse, menina, naquele dia eu tava em casa, eu disse, vou assistir um filme, me sentei no sofá, eu só ouvi um negócio assim, bolo pra Agnes. Aí eu disse, eu não tenho R$1 na conta, eu ainda não recebi, ela disse que falou. Aí botou o filme e a voz, compre bolo pra Agnes. Aí ela disse que ficou, como é que eu vou comprar bolo? Ela merece, mas como é que eu vou comprar tozinheiro, eu tô pra receber daqui uns 3 dias ainda. Compre bolo pra Agnes. Aí ela disse, mas eu não tenho como comprar. Aí ela disse que a voz falou, olhe a sua conta. Quando ela abriu o aplicativo da Caixa, a empresa tinha pago, nunca fez isso, mas pagou 3 dias antes. Só porque o pai queria me dar bolo. Ela disse que quando viu o dinheiro, ela falou, meu Deus do céu. Ligou pra doceria e disse, mande logo 3 pra ela. E não diga quem mandou. Eu quero te dizer que você tem um pai e você só não tá usufruindo disso porque você não quer. E como é que eu faço pra usufruir? Se enchendo do Espírito Santo de Deus. Os teus acertos não fazem te amar mais. E os teus erros não fazem ele te amar menos. Essa semana eu corrigi Isa.
Eu dirigindo ela do lado, assim, e ela começou a chorar porque eu corrigi com palavras e disse, olha, filha, isso é errado, isso aqui. Aí ela se calou e fez, a senhora ainda me ama? E olha, só foi uma correção assim, né, bíblica e tal. Aí eu falei, na hora do sinal fechou, eu olhei pra ela e falei assim, nenhum acerto seu e nenhum erro seu vai me fazer te amar mais ou menos. Eu te amo simplesmente por quem você é. Você errando ou acertando. Eu sempre vou te amar. E isso foi tão forte que ela estava chorando, ela chorou mais ainda e disse assim, obrigada, mamãe. E é isso que Deus disse pra mim e pra você. Até quando você me pede a herança e diz assim, quero ficar bem longe de você, Deus. Ele diz, eu te amo e tu és meu filho. Ou quando você diz, eu tô aqui, ó, eu tô te servindo. Ele diz assim, eu não te amo porque tu me serves. Ou pelo esforço, pelo trabalho que você tem. Eu te amo porque você é meu filho. E se o Ministério de Louvor quiser entoar alguma canção, sejam guiados pelo Espírito de Deus. Eu quero que você agora comece a orar no seu lugar. E que a sua oração seja assim, Espírito, aumenta esse clamor dentro de mim. E que dentro de mim grite mais forte. Abba, Pai, Paizinho. Revela o teu amor, a tua paternidade. Enquanto tu revelas a tua paternidade, vai curando as dores, os traumas, as feridas, os complexos. Arranca esse medo, porque o amor, ele lança fora todo medo. Pai, arranca esse medo do nosso coração, essa ansiedade, essa insegurança com o amanhã, com o que havemos de comer, com o que havemos de vestir, porque nós temos a Ti, o Pai, que é dono do ouro, dono da prata, e os tesouros escondidos na terra estão disponíveis a Ti para o Senhor entregar aos filhos. Supre as carências, o vazio, aponta o nosso destino, revela a nossa identidade, o nosso propósito. Arranca a mentira de Satanás. Se alguma mentira foi plantada no campo da sexualidade, Espírito Santo, arranca a mentira. Se alguma mentira foi plantada no campo da personalidade, arranca a mentira. Se alguma mentira foi plantada no campo da mente, no campo da psique, na sede das emoções, em nome de Jesus, toda mentira seja dissipada pela revelação da paternidade e do amor de Deus, e que possamos ser cheios e cheios do Espírito Santo de Deus, o Espírito que clama, Abba, Pai. Você é filho, você é filha. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga, você é filho, você é filha. Você não é órfão, você não é ovelha negra, você não é o problemático da família. Não, não, não. Você é filho e filha de Deus. Que essa verdade, que essa palavra possa germinar no teu coração, no teu entendimento, e que você possa caminhar em cima dessa verdade, a verdade de filho de Deus, de alguém guiado pelo Espírito Santo de Deus, de alguém que transborda nos frutos do Espírito Santo de Deus e que não cede e que não se deita nas concupiscências da carne. Você é filho, então ande no Espírito, haja no Espírito, pense no Espírito e se mova pelo Espírito, em nome de Jesus, porque não nos foi dado um espírito de temor, nem de covardia, mas um espírito de coragem, um espírito de ousadia, um espírito que nos reafirma como filhos de um Deus Todo-Poderoso. Que essa palavra frutifique em nossas vidas, em nome de Jesus. Ei, jovem, você que está aqui essa noite,